Números capítulo 27, o versículo 5. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeate falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seus pais. Pai, essa é a tua palavra. Por isso, ó Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Ó Deus, que essa palavra venha estar impregnada na nossa mente nessa noite. E que nós possamos, ó Deus, sair daqui, não da forma que entramos, mas que possamos sair, ó Deus, ouvindo a tua voz e reconhecendo que o Senhor, ó Deus, falou conosco. Nós oramos e abençoamos a tua igreja, os teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto me mostra algumas coisas. Talvez você não entendeu absolutamente nada do que esse texto disse. Mas no capítulo 26, no versículo 36, havia um homem chamado Zelofeade, ele filho de Efer, e ele tinha filhas mulheres, e não tinha filhos homens. Ele não tinha nenhum filho homem, ele tinha apenas 5 filhas mulheres. Esse homem, ele morre, e quando ele morre, fica agora um grande desespero para essas filhas. Por quê? Porque essa lei estabelecida pelo próprio Deus era que as mulheres, elas não teriam esse direito de ter a herança dos pais. Isso era a lei. Agora, na contagem geral, a Bíblia e o preconceito para com as mulheres, nós podemos usar dessa forma até os dias de hoje, ainda são grandes. As mulheres, elas eram às vezes desprezadas por algumas situações, por algumas coisas. As mulheres não tinham talvez assim uma valorização que precisava ter. A mulher era considerada apenas reprodutora e nada mais. Porém, quando nós olhamos para essa realidade, as mulheres começaram então a buscar os seus direitos, a correrem atrás daquilo que era por legalidade. E lógico e evidentemente que Deus ele estabeleceu que o homem é o cabeça, a mulher é a disjuntora, a ajudadora. Deus estabelece isso não está fora dos planos de Deus, mas Deus ele faz algo. Deus ele estabelece na lei, na época de Moisés, esta lei. E havia então essa situação que foi gerada para as filhas de Zelofeade. Essas 5 moças, essas 5 mulheres, elas estavam perdendo o que era de direito que elas tinham, por causa apenas de não ter um irmão, varão, homem, do lado delas. Quando nós olhamos para a Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 12, 37, a Bíblia nos fala algo. A Bíblia diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente homens. Quando eles iriam contar alguma coisa ou alguém, eles contavam apenas homens. Fazia vista grossa para as mulheres? Não. Na primeira multiplicação dos pães, a Bíblia diz que cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, se alimentaram de 5 pães, 2 peixinhos. Na segunda multiplicação dos pães, cerca de 4.000 homens se alimentaram, sem contar mulheres e crianças. Quando nós olhamos para essa situação, nós analisamos algo, analisamos que realmente era um momento difícil para que as mulheres pudessem viver naquela época.
apesar de que nos dias de hoje ainda existe muito preconceito, mas as mulheres tinham isso. Imagina os senhores, como era difícil uma mulher viver naquele tempo. Para quebrar esse paradigma, Jesus, ele nasce de uma mulher sem precisar da ação de um homem. Para quebrar esse paradigma, para dizer, olha, o homem e a mulher têm seus valores, cada um tem seu valor. Mas Jesus nasce de uma mulher para quebrar o paradigma de dizer, a mulher é desprezada, a mulher nós não contamos, nós deixamos de lado. O próprio Deus estabelece isso para introduzir, trazer a mulher para dentro dessa visão, desse contexto geral. Deus não precisou de um homem, Deus não precisou do sêmen de um homem para fecundar Jesus dentro do ventre de Maria. Aí, meu irmão, eu imagino e eu vejo a contradição ou desespero que talvez Maria, ela obteve. Maria, ela poderia ser julgada, condenada, ser até apedrejada pela tradição que eles viviam. Agora, quando Deus faz tudo certo. Olha para o seu vizinho aí e fala assim, Deus faz tudo certo. Quando eu olho para a igreja ela é considerada noiva de Cristo. Deus estabelece para quê? Como projeto de noiva, Ele está estabelecendo, dizendo, olha, eu quero introduzir a mulher no meio, nesse contexto. E aí, quando eu olho para a Bíblia diz que quando nós, homens, cadê os homens aqui? Falam amém? Quando nós, homens, discutimos com a nossa mulher. Quantos casados tem aqui? Faz assim. Quando você discute com a sua mulher. Discutir faz parte, meu irmão. Não é verdade? São duas cabeças pensando situações diferentes. Não pensa a mesma coisa. Às vezes a discórdia, às vezes a situação. Mas o que não pode haver é separação por causa do pensamento. Eu penso de uma forma. Minha mulher pensa de outra, mas não pode haver essa separação ou distância por causa desse pensamento. Isso não pode existir. Por quê? Porque o apóstolo Pedro escreve e ele diz assim, olha, escute, 1 Pedro capítulo 3, o versículo 7, vós maridos, igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, com entendimento, com consideração, para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça. Não muda nada, Deus agora estabelece. É a mesma graça, é a mesma graça. E Ele diz, para que não se interrompem as vossas orações. Pastor, o que isso quer dizer? Quando eu fico bicudo com a minha esposa, não preciso nem ir orar, que Deus não vai me ouvir. Que é isso, pastor? Verdade, a Bíblia está dizendo. Quando há uma separação por causa de pensamentos, Deus não ouve a minha oração, meu irmão. A Bíblia é séria, a Bíblia não nos trata com leitinho, a Bíblia às vezes nos dá um mocotó para a gente poder acordar. Não é verdade? Então a Bíblia está dizendo, olha, quando você tiver alguma situação, casados, os irmãos casados, teve situação, meu irmão, a Bíblia diz, resolva, não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira, resolva, não adianta orar, não adianta falar em línguas, não adianta nada, Deus não está ouvindo a sua oração se você não estiver em comum acordo com a sua mulher. Continua me amando aí, gente? A mulher é amada por Deus. Cadê as mulheres aqui? Você é amada por Deus. Homens, vou indicar um livro para você. Posso indicar um livro para você? Existe um livro chamado Como Tratar a Nossa Mulher. Pois a mulher, ela deve ser amada, respeitada e paparicada. As mulheres gostaram.
deve ser paparicada. A Bíblia diz assim, que temos que tratar as mulheres como vaso mais frágil. Agora, meu irmão, devemos cuidar muito bem das nossas esposas com dignidade, para que as nossas orações não sejam interrompidas, para que Deus não tampe os seus ouvidos e não nos ouça, mas nós precisamos ter a consciência de algo. Deus está olhando para mim, para você, e Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu de nós. Deus, ele estabelece algo, mas a lei era rigorosa, a lei era forte. A partilha da herança, a lei, meu irmão, ela é rigorosa. A lei no nosso país, ela é rigorosíssima. O detalhe é que existe algumas brechas que eles quebram a lei. Mas a lei é rigorosa. E a lei dizia, apenas o primogênito deveria herdar a herança do pai. Aí entra essa história que nós estamos falando hoje, que Zelofeade não tinha filhos homens, ele tinha apenas 5 filhas mulheres. Nesse contexto, elas não teriam o direito da herança deixada pelo pai. Agora, até a mais velha resolver fazer algo. Meu irmão, mulher tem que ter atitude. Mulher não pode ficar esperando as coisas acontecerem. Sabe, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque muitas mulheres jogam o homem para cima. Verdade, meu irmão. Eu conheço um rapaz que ele era assim, sabe, pensa naquele cara assim, pacato, tranquilo, casou. E aí, quando casou, alguém disse para ele assim, rapaz, fulana, você sabe que ela é esquentada. Ele diz, não, tem que ser, meu irmão. E aí ela jogou ele para cima. Você olha para esse camarada hoje, bem sucedido em todas as áreas da vida. Por quê? Porque a mulher fez algo na vida dele. Agora, meu irmão, quando a mulher é pacata, o homem pode ser o que for, agitado, do jeito que for, ela consegue acalmar ele e os dois estagnam. A mulher, ela tem esse poder de fazer isso. Há quem diz, a Bíblia não diz, é uma brincadeira, diz assim, o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço. Isso não está na Bíblia, alguém quem diz. Mas a Bíblia diz algo, meu irmão, que o homem é o cabeça da casa, mas a mulher que edifica a casa. Quantos aqui tem um lar bem sucedido? Homens, levanta a mão. Sabe por que o seu lar é bem sucedido? Não é por causa de você não, é por causa da sua esposa. Se ela está do seu lado, dá uma olhadinha para ela aí, agradece ela, meu irmão, faz alguma coisa. É por causa dela. Outra coisa fundamental, quando o marido, ele se ausenta do lar, a mulher dá conta de ficar com 5 filhos. Mas quando a mulher se ausenta do lar, o cara não fica com 1. Meu irmão, é difícil, eu sei que é. Agora, essas moças, elas tomam atitude, e aí, veja o que elas fazem, elas se aproximam de Moisés, elas vão até Moisés, elas trazem consigo um histórico familiar, elas por certo conversaram entre si dizendo, o que vamos argumentar com Moisés? A lei diz que nós não temos direito, o que vamos falar com ele? Aí a mais velha, Mala, que chama a mulher, Maala, ela diz assim, olha, deixa que eu falo, deixa que eu vou dizer alguma coisa. Chegaram à conclusão, não vamos rebelar, mas nós vamos reivindicar o nosso direito. E aí elas vão até Moisés. Por que Moisés? Porque Moisés era o sacerdote, Moisés era o profeta, Moisés era que estava guiando o povo pelo deserto. E elas levam, e a primeira atitude que elas fazem, deixa a sua Bíblia aberta, capítulo 27 de Números, a primeira atitude delas está no versículo 2, olha aí. Elas se prostram à entrada da tenda do encontro, diante de Moisés, dos sacerdotes Eleazar e dos líderes de toda a comunidade. Sabe o que eu aprendo? A primeira lição que eu aprendo? Eu aprendo que a primeira atitude de uma mulher ou de um homem, não importa, para que alcancemos a misericórdia de Deus, é nos humilhar. A primeira coisa é humilhar. Se prostraram
diante da entrada da tenda. A primeira coisa que nós temos que fazer é nos humilhar. A razão pela qual elas estavam se humilhando, querendo a herança do pai. Quem precisa de algo, precisa vir humilhando. Por isso que nós cantamos aqui hoje dizendo: se eu me humilhar diante do teu altar, meu irmão, e sacrificar aquilo que me custar, Deus vai ouvir o meu clamor. Agora, Deus só vai ouvir quando Ele olhar para mim e Ele me contemplar por dentro. Porque humilhação não é por fora. Tem gente que se humilha, tem gente que se diz, tem gente que fala, tem gente que anda até todo humilde, mas são arrogantes. O que vale é aqui dentro, meu irmão, não é o exterior. Por fora nós conseguimos maquiar. Por fora a gente consegue fazer qualquer jeito, mas é por dentro. A segunda atitude é coragem. Olha para o teu vizinho aí e fala com ele assim: você precisa ter coragem. A segunda atitude é coragem. E elas disseram, versículo 3: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Elas vão e elas se humilham e elas dizem: olha, o nosso pai, ele morreu, não foi acompanhando Corá, não. Agora, quem era Corá? Corá foi um daqueles homens que rebelou contra Moisés. Que a Bíblia diz que Moisés se apresentou e disse: olha, eu não sou isso que vocês estão dizendo. Eu não sou isso que vocês estão falando. Aqueles homens, junto com Corá, as suas famílias, os seus filhos, falaram mal de Moisés. Criticaram, falaram mal do homem de Deus. Ele disse assim: se eu sou homem de Deus, vocês vão morrer não de morte natural. A Bíblia diz que a terra se abriu e consumiu aqueles homens com as suas famílias. Elas vão reivindicar e elas dizem assim: olha, nosso pai não estava envolvido nessa podridão de rebelião. Nosso pai era homem sério. Nosso pai nos ensinou a ser mulheres sérias. Nosso pai nos ensinou a honrar você, Moisés, como líder. Nosso pai nos ensinou a não falar mal de você. Nosso pai nos ensinou que nós não podemos ir contra aquilo que Deus estabelece, Moisés. Então deixa eu dizer para você, nós não temos condição de receber a herança, porque a lei diz que nós não podemos receber. Mas nosso pai morreu pelos seus próprios pecados, ou seja, pela sua própria natureza pecaminosa, por aquilo que ele era, não por aquilo que você disse que se você fosse homem de Deus, quem estivesse acompanhando Corá, iria morrer não de morte natural. Nosso pai não acompanhou ele, nosso pai morreu por morte natural. Elas teve coragem de dizer. A terceira coisa, elas olham para Moisés e elas dizem no versículo 4, veja aí o que diz: por que o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã? Por não ter tido um filho homem, dá-nos propriedade entre parentes de nosso pai. Elas chegam e dizem: por que vai acabar a história do nosso pai? Por que a história do nosso pai vai ter que acabar? Só porque não tivemos um filho homem? Meu irmão, elas estavam dizendo assim: olha, deixa com a gente que a gente vai mostrar para vocês que nós somos capazes de tocar a herança do nosso pai. Nós temos condição de fazer. Quantos filhos, quantos e quantos, não estão honrando mais os pais? Elas olharam e disseram assim: ó, por que vai acabar o nome do nosso pai no meio aqui do clã da nossa cidade? Por quê? Só porque não tem um filho homem? Por que vai acabar? Quantos filhos não honram os pais? Meu irmão, eu fiz um culto fúnebre há uns 8 anos atrás, de uma senhora de 96 anos de idade. Senhorinha dentro do caixão. Eu comecei a fazer o culto, estou falando o culto, fazendo o culto. De repente chega
um rapaz e ele para na porta do cemitério, do velório do cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte. Quando ele para, todo mundo que estava dentro do salão, dentro do local onde estávamos velando, no cemitério, a velhinha, faz assim, ó, olha para ele na porta. Todo mundo. Quando todo mundo fez isso, eu fiz também. Uai, o que aconteceu? E aí ele para, e ele fica parado olhando, e eu continuei. De repente vem aquele moço, um homem de 53 anos de idade, e ele vem chegando perto do caixão, as pessoas foram abrindo espaço para ele, ele abre, aí quando ele chega, ele olha dentro do caixão, vê a mãe dentro do caixão, eu não sabia quem era, depois que eu conversei com ele, quando ele olha para dentro do caixão, ele dá um grito, e ele enfia a mão por dentro do caixão, puxa o corpo daquela senhora para o seu peito, e ele em desespero começa a gritar e pedir perdão. Foi aquele alvoroço, eu tive que segurar um pouquinho, peguei, colocamos a senhora de volta no caixão, colocamos tudo, ajeitamos, tirei ele um pouquinho para lá, fui conversar com ele. Sabe, meu irmão, 38 anos sem falar com a mãe. E eu sentei com ele e eu disse, e aí? Não, tem 38 anos que eu não conversava com ela. Eu falei, nunca mais vai conversar. Ela estava no hospital, pediu para que ele fosse lá. Ele não foi. Mas aí, lá no velório, ele faz isso. E aí eu chamo aquele rapaz, sento com ele e eu disse, por que 38 anos? Ele disse assim, porque ela matou o meu periquito. Porque ela matou o meu periquito. Coisas banais, gente, está fazendo o ser humano se afastar um do outro, e além do mais, pai, filho, mãe, coisas simples. Gente, o que nós estamos precisando é de homens e mulheres como essas moças que vão e falam assim, por que que o nome do nosso pai vai morrer desse jeito? Quantos filhos compram coisas no nome dos pais e não pagam? E deixa o nome do pai do jeito que você sabe. Quantos, meu irmão, por quê? Porque exatamente não honram. Nós precisamos aprender a honrar. Moisés, ele faz algo, e aí que me chama a atenção, que Moisés vai falar com Deus. Moisés vai levar o caso para Deus, porque ele não podia resolver. Veja o versículo 5 que nós lemos. Moisés levou o caso perante o Senhor. Ele não podia tomar a decisão, pois ele é quem havia determinado a lei, foi o próprio Deus. Ele não tinha como voltar atrás dessa lei, porque ele sabia que Deus tinha estabelecido, mas ele vai falar com Deus e ele ora, porque Moisés sabia que a última palavra é de Deus. E ele busca de Deus. Deus sempre tem uma resposta certa, meu irmão. Moisés começa a buscar a Deus. Olha, Provérbios capítulo 16, o versículo 1 diz que o nosso coração pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Você pode estar cheio de planos, mas a resposta certa vem de Deus. O Salmo 34, o versículo 15 diz, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos para ouvir o seu clamor. Imaginemos a oração de Moisés. Se fosse eu, Deus, tem 5 mulheres aqui, deixa eu falar uma coisa para o senhor, essas 5 mulheres estão reivindicando a herança do pai. Deus, eu estou até meio com o coração meio apertado, porque essas mulheres, elas não têm o que fazer. O que vai fazer essas 5 jovens agora? O pai morre, o pai tem herança, o pai tem muita coisa. Deus, e agora? O que vai acontecer com essas moças? Deus, eu não sei o que fazer, me ajuda, me responde, faça algo. Meu irmão, quando ele está orando a Deus, Deus responde a oração. Deus responde a sua oração, meu irmão. Deus responde, olha o versículo 6, disse assim, e o Senhor lhe disse, o versículo 7, as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Na versão NVI ela diz assim, as filhas de Zelofeade têm razão. Ele diz, Deus responde para Moisés, olha, as filhas de Zelofeade têm razão.
Uma coisa, meu irmão, é eu dizer para você que você tem razão. Uma coisa é você dizer para mim que eu tenho razão. Outra coisa é nós dizermos, nós temos razão. Agora, outra coisa, meu irmão, é Deus dizer para mim e para você que eu e você estamos com a razão. Mesmo quando as coisas não estão do jeito que a gente quer. A lei dizia, elas não têm o direito. Agora, sabe o que a lei dizia? A lei dizia que os parentes mais próximos daquele morto, de Zelofeade, iria receber herança. Agora eu fico pensando, os irmãos de Zelofeade, os parentes, os outros irmãos, que já estavam ali para pegar a herança, para ficar com a herança. Agora imagina quando eles descobrem que essas moças estão falando com Moisés. Com certeza eles vão a ela e dizem, olha, para com isso, isso não tem razão, vocês estão fora da lei, vocês estão erradas, vocês não têm o direito de fazer isso, quem vocês pensam que vocês é? Ei, psiu, já ouviu essas frases por aí? O profeta Samuel, a sua palavra que ele diz para Saul, ele disse assim, olha Saul, o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Ele diz assim, olha, você tinha que ter feito o que Deus determinou para fazer. Meu irmão, mas aquelas mulheres estavam falando algo, elas estavam dizendo, o nosso pai não se envolveu em rebelião. O nosso pai era sério, o nosso pai era homem de Deus, o nosso pai estava envolvido nas coisas do Senhor. Nós aprendemos a lei junto com ele. Quantas vezes nós entramos em rebeliões? Quantas vezes nós entramos em situações que não era para nós entrarmos? Mas escute o que diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículo 15. Ficarão de fora os cães. Cães aqui está dizendo líderes que não temem a Deus, que fazem muito bem o que acham que podem fazer, que não tem temor de Deus, esses ficarão de fora. Mas a segunda classe que ficarão de fora são os feiticeiros. Está aqui, Apocalipse 22, 15. Só que a Bíblia diz que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Elas estavam dizendo, olha, nós não queremos nos apartar. Nós não queremos estar fora, nós queremos estar juntos. Esse texto, meu irmão, não é uma sentença, já é algo determinado. Ficarão, estão fora. Agora elas disseram, olha, nós queremos a herança. Aí Deus vai responder. Deus disse, olha, elas têm razão. E Deus disse, Moisés, escute e estabelece. Farás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho homem, então fareis passar sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança darei aos irmãos dele, porque se não tiver filhos, darei a herança aos irmãos de seu pai. Quando elas procuram, que elas falam, Deus disse assim, olha, elas têm razão. Deus vai lá na lei que ele estabeleceu e ele revoga a lei que ele mesmo estabeleceu. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Meu irmão, se você se humilhar diante de Deus, até aquela sentença, aquilo que Deus às vezes diz que iria fazer com você, ele pode revogar. Pode. Não estou dizendo que ele vai, mas ele pode. Texto diz, faz o seguinte, Moisés, a partir de hoje, muda, porque eu estabeleci que era só para homem. A partir de hoje, se não tiver homem, entra a mulher. A partir de hoje, a mulher recebe. Diga para Deus, meu irmão, fale com Deus, leia seu histórico para Deus. Agora, para Deus mudar algo, o histórico tem que estar íntegro. Como está o nosso histórico? Como está a nossa vida para Deus? Queremos determinar para Deus, Deus faça. Deus está olhando para você, falar comigo para fazer? Logo você? Se você viesse com humildade, eu até faria. Eu até mudaria. Essas mulheres não tinham direito legal.
mas elas receberam pelo histórico. Nosso pai era homem reto, nosso pai era homem sincero, nós tivemos um ensinamento sério, nós estivemos juntos. Por causa dessas mulheres, todo Israel passou a receber a herança como Deus havia estabelecido agora. Pastor, não entendi, eu queria que o senhor me explicasse, então eu vou te explicar. Quantos homens, quantas mulheres, por causa de atitudes corretas, mudaram histórias? Quantos? A nossa história nos mostra muitos. Quantos homens e mulheres mudaram a história? A minha pergunta para você é: você vai fazer algo para mudar a história ou você vai continuar do mesmo jeito? A lei, as coisas dizem que não tem, eu não posso. Mas o meu pai era reto, mas havia situações certas, tudo estava correto, tudo estava certinho. Agora olha para o significado dos nomes das filhas de Zelofeade. E aqui eu quero terminar, porque você vai descansar um pouquinho. O significado desses nomes são fortes demais. As filhas se chamavam Macla, Noa, se chamavam Ogla, Milca e Tirza. 5 mulheres. Essas 5 mulheres, elas tinham recebido esses nomes. Não são à toa, porque nada acontece por acaso. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. A mulher, a mais velha, chamava Macla. É a que foi procurar Moisés. É a que foi falar com Moisés. O nome Macla significa confiança. Ela tinha confiança de dizer: olha, eu vou procurar e vai com certeza dar tudo certo. Ela estava dizendo: olha, eu tenho confiança. O Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. A minha pergunta é: quantos confiam em Deus aqui? Você precisa confiar no Senhor. Você precisa ter confiança. Macla é uma mulher que confia bem no Senhor. Ela depositou totalmente a sua confiança em Deus. A segunda filha chamava Noa, que significa não podem me deter. E ela estava dizendo: nada pode me parar, nada pode me deter. Às vezes nós olhamos para tantas pessoas nos dias de hoje, e uma simples pedrinha que está no caminho faça com que eles parem. Façam com que... Noa significa nada pode me deter. Nenhuma lei estabelecida vai me deter. Noa é uma mulher trabalhadora, que perseverava em seu propósito e em conhecer a Deus. Sabia quem era o Senhor, sabia quem era Deus, buscava muito bem de Deus. Ogla significa aquela que não anda com os pés amarrados. Ela não ficava estagnada, os seus pés não estavam presos. Meu irmão, nesses últimos dias nós não podemos estar com os nossos pés presos. Precisamos andar, precisamos ser livre. Existe diferença em ter autoridade e ser autoritária. Ter autoridade. Minha irmã, você tem uma autoridade forte. Você é abençoada por Deus. Pastor, por que o senhor hoje está falando para as mulheres? Meu irmão, porque a maioria da igreja às vezes são mulheres. E hoje eu quero deixar essa palavra para você, minha irmã. Sabe por quê? Porque é você quem faz a diferença lá no seu lar e aqui dentro dessa casa também. Mulheres cheias do Espírito Santo dizendo: nossos pés não estão amarrados. Nós não podemos ficar estagnadas.
Milca significa aquela que tem autoridade. Milca era alguém que tinha autoridade para viver o que ela estava vivendo. Tirza, a última filha, por fim, significa deleite. Ela estava dizendo: olha, meu próprio nome já diz quem eu sou. Eu não vou ser mais uma, eu vou ser deleite. Eu vou ser aquela que eles olharão para mim e verão uma diferença na minha vida. Minha irmã, minha pergunta para você é: se olharem para você, qual a diferença que vê em você? Qual a diferença que vê? Deus olhou para a igreja e Ele estabeleceu a igreja como a menina dos seus olhos. Você é a menina dos olhos de Deus, é a noiva de Deus. Aquele homem teve essas filhas e elas aprenderam uma lição. E a lição que elas aprenderam foi que era bom esperar no Senhor. Esperar em Deus é a melhor circunstância, ou a melhor situação, ou a melhor maneira de vivermos. É esperar no Senhor. Eu não sei o que você está esperando, mas eu sei que se você esperar no Senhor, meu irmão e minha irmã, Deus há de fazer um milagre na sua história. Deus há de fazer um milagre na sua vida. Jeremias escreveu em Lamentações capítulo 3, o versículo 26, e ele diz: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Espera tranquilo, esteja tranquila, deixa que Deus vai realizar aquilo que deseja o seu coração. Quem sabe essa noite você está precisando vir a Deus, colocar os seus joelhos em terra, lamentar, dizer: Deus, eu sei que eu não tenho direito, mas Senhor, pela misericórdia do Senhor na minha vida, Deus olhar para você e dizer: você tem razão. Você tem razão. Seria a melhor palavra que você pudesse ouvir de Deus. Você tem razão. Agora, quando eu olho para as lições colocadas por essas moças, eu aprendo as lições que elas nos ensinam. E essas lições precisam estar colocadas na sua vida, no seu dia a dia, todos os dias. A primeira lição: rebelião me tira do propósito e me rouba a herança. Rebelião me tira do propósito e me rouba a herança. A segunda lição que eu aprendo é que a última palavra vem de Deus. A terceira lição: as circunstâncias do momento não são termômetros para a minha vitória. Só pergunta para essa pessoa que está do seu lado: como está as circunstâncias na sua vida agora? Como está? Agora aponta um dedão de profeta para ele assim e diz assim: essas circunstâncias não é o termômetro da sua vitória. Essas circunstâncias não está dizendo que está alto ou que está baixo. Não é termômetro. Quarta lição: uma atitude de fé vale mais do que 1000 palavras. Uma atitude de fé vale mais do que 1000 palavras. E em último lugar, eu queria que você ficasse em pé. A quinta e última lição que eu aprendo com essas mulheres é: crer e não fazer nada é o mesmo que duvidar. Crer e não fazer nada
é o mesmo que duvidar. A minha pergunta é: quantos creem aqui essa noite? Então você precisa dar uma virada na sua história. Você precisa fazer algo, meu irmão. Pastor, e o que eu vou fazer? Meu irmão, é vir adiante do Senhor, humilde, e dizer: Deus, eu não tenho, ou às vezes eu não tenho o direito de pedir o que eu vou pedir, mas o Senhor, pela tua misericórdia, há de me conceder. Crer e não fazer nada é a mesma coisa que duvidar. Eu preciso crer. Eu preciso crer. Eu preciso crer. A minha pergunta para você essa noite: o que você precisa de Deus essa noite? O que você almeja de Deus essa noite? Deus essa noite está olhando para você e dizendo: eu quero ouvir de você, porque eu tenho uma resposta para dizer para você. E a resposta que Deus pode dizer para você hoje é: você tem razão. Deus pode responder para você hoje como respondeu para as filhas de Zelofeade: você tem razão. Então eu queria que você curvasse a sua cabeça e fechasse os teus olhos, e você começasse aí agora a pensar um minuto na sua história. Começasse a dizer para Deus, falar com Deus o que você precisa dele, o que você almeja que Deus faça por você, o que você almeja que Deus realize por você. Deus essa noite pode olhar para você e dizer: você tem